Assista agora programa Norte Empreendedor. Oferecimento Porto Tintas. Confiança e especialidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Restaurante Sabor Real. Bife a quilo e marmitaria. Viva Corretora de Seguros. Viva 100% Seguro. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora, todas as manhãs de sábado, às 9h15 da manhã, aqui pela TV Mais, canal 13. Eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até vocês as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. E o convidado de hoje é muito especial, vem direto da capital Cuiabá para nos trazer boas notícias para o segmento empresarial e para todas as pessoas que desejam empreender na vida em todos os sentidos. Ele é psicólogo clínico organizacional, especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer da arte de programação neurolinguística. A título de extensão e atualização, ele fez neuropsicologia, programação neurolinguística para psicoterapeutas, jogos de empresa e elementos de psicologia transpessoal, facilitador de cursos e seminários e palestras. É diretor de Seres Humanos do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. Eu converso hoje com o psicólogo Lacordaire Abraham Fayad. Bom dia, Lacordaire. Bom dia, Marcos. Uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês. Lacordaire, para o público de Sinop, que talvez não o conheça como nós o conhecemos, por já nos conhecermos há muitos anos, nós gostaríamos de falar um pouco da sua história antes de entrarmos especificamente na psicologia empresarial e também transpessoal. Você é natural de que região do país? Eu sou natural de uma cidade do sudoeste de Goiás, Catalão, Goiás. Eu nasci em Catalão e aos 16 anos eu fui para Brasília, fiquei até 10 anos e depois, em 79, eu vim para o Mato Grosso. Em 79 veio para o Mato Grosso. Hoje você é reconhecido, né, como psicólogo, um psicólogo de sucesso, em especial no estado de Mato Grosso, já com histórias histórico de atendimento em outros estados, não é? Mas a gente estava conversando antes, como que foi o seu início de vida em Mato Grosso? Qual era o tipo de profissão que você atuava? Eu estou perguntando isso porque nós temos em Sinop, agora recente, a primeira turma de psicologia se formando pela Universidade FACIP. E lá nós encontramos empresários de outros segmentos, como o da indústria madeireira, alguns madeireiros, que migraram desta profissão empresarial para o curso de psicologia. Né? Então, dá uma migração de um ângulo muito alto do que era como profissão exercia para um curso totalmente diferente, né? Para um profissional diferente. Você atuava com o que antes profissionalmente de ser psicólogo? Então, inicialmente, aos 17 anos, eu ingressei na Força Aérea Brasileira. Então, eu fui militar durante 10 anos. Depois, eu saí da Força Aérea e fui para a área empresarial. Então, eu fiquei 2 anos numa empresa em Brasília e foi justamente quando eu conheci o Mato Grosso, a que seria minha esposa. Então, em 79, eu vim para o Mato Grosso. E, inicialmente, em Brasília, eu havia começado a fazer a psicologia. Sim. E, por vir para o Mato Grosso, aqui não tinha ainda a faculdade de psicologia. E quando abriu, então em 93, a psicologia no Mato Grosso, na Unic, e então eu, na segunda turma de psicologia, eu entrei. Mas sempre foi meu sonho fazer psicologia. Sim. E eu já tinha a empresa já instalada na área de representação da Brastemp, e eu passei então a empresa uma outra direção e voltei a estudar. Certo. Então, eu formei em 98, né? E depois, a partir daí,
Em 95 nós fundamos o Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, juntamente com o Dr. Alírio de Cerqueira Filho. E de lá até hoje, então, sempre venho atuando na área da psicologia e na área de treinamentos empresariais. Sim. Então, a psicologia realmente é algo que sempre me fascinou e hoje eu faço com o maior carinho, porque a profissão nós podemos mudar, né? Sim. Porque a profissão ela está ligada diretamente à questão do fazer. Agora, o profissional, e essa é a diferença, que está ligado ao ser. Daí você vai perceber pessoas que formam nas áreas mais diversas e umas não se dão bem e outras se dão bem. Porque a questão não está ligada diretamente à profissão, mas está ligado diretamente ao profissional. E o profissional está ligado aos nossos conteúdos, de forma como nós lidamos conosco, como eu me vejo como pessoa, como eu lido com as minhas percepções de mim mesmo, fruto da minha autoconfiança, do autoconhecimento. E é isso que faz o profissional. Então, o profissional está ligado diretamente ao ser que todos nós somos. Então, dentro dessa visão, que hoje também, como você citou, a psicologia transpessoal, que hoje é a quarta força da psicologia. A primeira força é o behaviorismo, a segunda vem a ser a psicanálise, criada por Sigmund Freud, e a terceira é a humanista. E os próprios teóricos da humanista, percebendo que nós somos muito mais do que uma psique, muito mais do que um corpo, muito mais do que uma interação social, eles desenvolveram a psicologia transpessoal, que hoje é a quarta força da psicologia. Ela surge na América do Norte, na Europa, na década de 60. E na década de 70, 80, ela vem para o Brasil, com o Dr. Pierre Rivaio, que foi o diretor da Universidade Holística de Brasília, da Unipaz. E, inclusive, fizemos uma especialização na Unipaz, na Universidade Holística de Brasília. Então, a psicologia transpessoal, ela tem uma visão biopsicossocial e espiritual do ser. Então, nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós temos uma mente, mas nós somos muito mais do que nós pensamos. Nós somos um ser eminentemente interacional, mas nós somos muito mais do que aquilo que nós absorvemos nas nossas inter-relações sociais. Quem nós somos? Nós somos, na verdade, um espírito, como já dizia Sócrates, viajor do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, daí nós vamos ver que o profissional está ligado justamente na nossa característica enquanto pessoa, que é isso que faz a diferença. Muitas vezes aquela pessoa que sai muito bem hoje profissionalmente, às vezes na faculdade ou na escola, na área do desenvolvimento, muitas vezes cognitivo, ela te deixava a desejar. Mas é uma pessoa extremamente criativa, né? Daniel Goleman, que foi um dos estudiosos da inteligência emocional, numa das pesquisas que ele faz, ele mostra que nem sempre aqueles alunos que tiravam as melhores notas tornaram-se os melhores profissionais. E ele foi perceber que muitas vezes os alunos que tinham uma certa dificuldade até mesmo nas questões cognitivas, né, objetivas, tornaram-se grandes empresários, grandes profissionais. Por quê? O fator emocional, da forma como uma pessoa lida com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, é um fator preponderante enquanto o sucesso profissional. Lacordaire, nós comentamos sobre esta primeira turma de psicologia que está se formando pela FACIP de Sinop e um esforço muito grande do coordenador da universidade, o Sr. Davidson, a qual eu conheço também há muitos anos. Acompanhei ele desde o princípio em Sinop. Merece nossas homenagens também. Verdade, são os pioneiros, os pioneiros, né? Até por trazer esse curso para cá. Certo. Não é? Mas, em especial, eu gostaria de falar um pouco, como você já disse, dessa semente de amor por aquilo que se quer fazer. A verdadeira profissão de amor que está dentro das pessoas desde o princípio, mas que por um motivo ou outro ela se lançou na vida profissional empresarial ou de outras
profissões, mas que de repente ele almeja reassumir esse posicionamento, essa profissão e buscar fazer aquilo que realmente ama. Essa primeira turma de psicologia, que está se formando pela FACIP em Sinop, eu sou amigo de muitos dos que estão se formando ali, em especial quero falar o nome do Vilmar Agostini, e dentre outros empresários que eu também conheço, que há muitos anos atuam na área empresarial de outros segmentos, mas que resolveram buscar essa paixão, esse amor da verdadeira profissão, não é? Então, essa pessoa, quando ela busca esse desejo, esse profissional vai realizar esta profissão com um amor muito maior até do que ele vinha, até com o sucesso que tinha na sua empresa. Sim, é verdade. E é fundamental, porque é isso que dá o sentido existencial. Porque dentro da visão da psicologia transpessoal, nós temos duas vertentes, a horizontal e a vertical da vida. A horizontal ela é comum a todos nós, o fazer, o ter, o estar. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma relação familiar, eu tenho uma relação profissional, eu faço, eu estou. Agora, se nós não tivermos uma leitura nossa, enquanto ser espiritual que somos, eu vou ficar às vezes numa fazeção de coisas. Ou então eu vou estar sendo o ter humano, não o ser humano. Porque é fundamental que eu faça, mas que eu também me faça com aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, que aquilo que eu estou fazendo tem um sentido na minha vida ético, moral, que eu realmente, a partir do momento que eu me faço com o que eu estou fazendo, eu torno uma pessoa que me sinto motivado criativamente naquilo que eu faço. Então é o viver criativamente, é o agir criativamente que nós somos convidados. E é isso justamente que move essas pessoas por um ideal maior, que faz com que nós venhamos a mudar desta ou daquela profissão, que é compreensivo, mas ninguém consegue mudar de si mesmo. Mas a pessoa muitas vezes ela está mudando da profissão por quê? Ela tinha um planejamento. E esse planejamento ele estava dentro de um aspecto muitas vezes horizontal, mas faltava esse complemento que é o ser espiritual que nós somos. Há uma história muito interessante, é um Kuan, do peixinho dourado. Conta-se que havia um tanque cheio de peixinhos dourados num grande palácio. E um dos peixinhos perguntou para o pai e para a mãe, mas escuta, nossa vida é isso aqui? Sim. Nossa vida é bailar, dançar e receber a ração e alegrar os nossos donos. Ele foi e disse, deve ter algum outro sentido a vida da gente. Mas a mãe e o pai disseram, não, era aquilo mesmo. Mas ele percebeu que o que alimentava o tanque vinha um filete de água. E o que ele fez? Ele falou, se esse filete de água está chegando até aqui, deve ter alguma coisa fora daqui. E ele tentou adentrar aquele filete de água, ele não conseguiu, porque ele estava, de uma certa forma, também acompanhando o ritmo dos pais. Já estava mais gordinho. O que ele fez? Ele começou agora a fazer um regime, comendo menos. E aí o que aconteceu? Todas as vezes ele tentava passar pelo filete, até que um dia ele conseguiu. Quando ele conseguiu passar pelo filete de água, ele percebeu que ele saiu diante de um rego. Do rego ele saiu no riacho. Do riacho ele saiu no rio. E ele foi percebendo que havia muito mais coisas além do tanque onde ele estava. E quando ele de repente se deparou com aquele grande rio, ele disse, bem, agora eu preciso voltar. Eu vou dividir com todos aqueles que lá estão, mostrando que tem alguma coisa a mais. E aí quando ele voltou para o tanque, ele foi e disse, pai, mãe, veja, existe mais coisa lá fora. Você está doido. O que ele fez? Como ele viu que não tinha uma certa receptividade, ele então passou agora a falar com os primos, os irmãos, e a geração nova foi acreditando em algo mais além daquele tanque. E muitos saíram do tanque e hoje, segundo o Kuan, a multiplicidade de peixes que nós temos graças ao peixinho dourado. Assim também são os pioneiros.
aqueles que muitas vezes saíram de cidades melhormente urbanizadas e vieram, embrenharam pelas matas do Mato Grosso, que são pessoas que tinham uma visão além da visão tradicional daqueles que viam, porque essa é a grande proposta. E é isso que nos dá o sentido existencial. Então, aqueles que, de repente, estão, como o caso, abrindo uma faculdade, como aqueles que abriram aqui no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, como Sinop, o primeiro curso de psicologia, esses que estão aí se envolvendo na primeira turma, então são verdadeiramente os peixinhos dourados que a vida nos oferece. Muito bom. Lacordaire, nós falamos de pioneirismo. O programa Norte Empreendedor, em especial, tem um carinho muito grande pelos pioneiros de Sinop, não só, como a gente costuma dizer, do pós-madeira, né, de 12, 13 anos para cá, ao qual a gente acompanhou a maioria deles também, mas também dos pioneiros da década de 70, aos quais já tem mais de 30 anos em Sinop. Recentemente nós tivemos a oportunidade de entrevistar o professor Zé Roveri, da década de 72, que chegou em Sinop e que também, assim como você está dizendo essa história do peixinho dourado, precisou ir para Cuiabá. Passou num concurso e foi ser juiz em Cuiabá. Mas depois que se aposentou, voltou para Sinop. Voltou para Sinop e veio trazer para a gente tudo que aprendeu lá, né? Toda a história. Eu entrevistei ele aqui, todos conheceram a história dele novamente, uma ótima história, né? E hoje está atuando em Sinop com todo o conhecimento também que ele trouxe de lá como juiz, família inteira de advogados. E em Sinop, pelo que a gente estava conversando, forma agora essa primeira turma com, se eu não me engano, 50 psicólogos, né? Mais de 50 psicólogos. Num plano mais amplo, como a gente também, num plano transpessoal e até espiritual, 50 psicólogos. Isto, daqui para frente, Sinop pode se transformar, pode contar com uma transformação, porque nós temos agora 50 profissionais bem formados, porque, pelo que eu conheço das pessoas que foram para lá, foram pessoas que foram estudar porque queriam aquilo. Certo. Queriam se formar. São pessoas maduras. Então, isso é uma ferramenta de transformação para essa geração nova de Sinop. Sim, a psicologia é uma área muito ampla. Nós temos a psicologia atuando desde a área empresarial, na área clínica, na área forense. Então, hoje, a psicologia, ela na área dos esportes, então é fundamental. Por quê? Nós, enquanto seres humanos, estamos vivendo hoje um momento ímpar. Porque assim como hoje, com o advento da internet, com a tecnologia, houve um grande avanço tecnológico. Mas nós ainda, enquanto seres humanos, trazemos os nossos conflitos. E a psicologia ela vem justamente para facilitar e nos ajudar a estar ressignificando os nossos valores internos. É ajudar a criatura a melhor se entender, se autovalorizar, se autoperceber. E à medida que eu mudo, eu levo também aqueles que gravitam em torno da minha vida a uma mudança. Há um pensamento, aliás, achamos muito pessimista, diz que quando um homem e uma mulher caem, o mundo cai com ele. Mas quando um homem e uma mulher levantam, o mundo levanta com ele. Então a área da psicologia vem justamente para estar nos ajudando a ir ao encontro dessa viagem para dentro de nós e desenvolver os nossos valores éticos e morais que nos dão um sentido existencial. Nós estamos aqui com esta conversa agradável com o psicólogo transpessoal, Lacordaire Abaião Fayad, e daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco para falar um pouco mais sobre a psicologia e sobre o convite que ele recebeu para o culto ecumênico dessa primeira turma de psicologia em Sinop. Até daqui a pouco. Seu fim de ano completo é com a qualidade e sofisticação da DE Arte em Decoração. Sempre inovando, traz para você o melhor do design europeu. Aproveite nossa promoção. Mesas de jantar com 20% de desconto à vista ou parcelado em até 10 vezes. Estofados em tecido com descontos de 20% a 50%. É imperdível. Estofados em tecido com 20% a 50% de desconto. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa.
Porto Tintas. Confiança e especialidade em colorir a sua vida. Deseja a todos um Feliz Natal e boas festas. Restaurante Sabor Real. Comida caseira com ótima diversidade de saladas e buffet a quilo. No sábado, deliciosa feijoada. Peça sua marmita pelo fone 3531-5806. Ambiente agradável e acesso fácil no centro da cidade. Restaurante Sabor Real. Rua dos Lírios, número 840, Centro. O programa Norte Empreendedor está de volta e nós estamos conversando hoje com Lacordaire Abraham Fayad, que é fundador do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, psicólogo transpessoal. E agora a gente vai conversar um pouco, Lacordaire, sobre o Centro de Plenitude Humana, no que diz respeito a jogos de empresas e elementos de psicologia transpessoal. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? O Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, ele fica em Cuiabá, foi criado por nós, Dr. Alírio Cerqueira Filho, nós também, e a finalidade dele é a promoção do espírito imortal. Então nós atuamos dentro desta visão de que realmente nós aqui estamos, como já dizia Sócrates, como viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Somente 3 aspectos nós levamos diante da vida, porque todos nós vamos naturalmente estar aqui de passagem. E nós nunca vimos um carro forte levar o dinheiro do cidadão no enterro. Então o que nós levamos? Levamos a vida que levamos. Então é justamente nós nos prepararmos para investirmos em nós, nos valores imortais da vida. Porque muitas vezes nós nos tornamos pessoas de sucesso na área empresarial, profissionalmente, mas quando nós não associamos o ser espiritual que somos, as pessoas que nós promovemos através da nossa autopromoção, no sentido não de aplausos, mas de nós estarmos também nos fazendo com aquilo que fazemos. Porque o sentido real da vida não é aquilo que eu acumulei. Você pode às vezes perguntar lá, o que você fez? Olha, eu criei várias escolas, eu já fiz isso, já fiz isso. Agora, o que disso aí serviu para te dar um sentido na vida? Porque muitas vezes a gente tem coisas, tem pessoas, mas eu estou vazio de mim mesmo. Eu estou muitas vezes padecendo depressão, solidão, angústia. Por quê? Porque eu viajei para fora e não para dentro de mim. Então essa é a proposta de todas as atividades do Plenitude Humana. Por exemplo, na área de vendas. Quando nós vamos trabalhar na área de vendas, primeiro é você ter uma percepção de quem que é o cliente. O cliente é toda e qualquer pessoa com a qual você tem uma relação de troca. Então, quem que é o nosso primeiro cliente? Somos nós mesmos. Então, dentro dessa visão, eu vou estar tratando a minha esposa, tratando os meus filhos, tratando também os meus clientes profissionalmente, com esse mesmo nível de respeito, porque eu me respeito. Então, à medida que nós nos respeitamos, nós nos valorizamos, nós vamos valorizar uma flor, nós vamos valorizar uma planta, um animal, nós vamos valorizar cada momento da nossa vida. Porque aquilo que nós vamos fazer passa a ter um sentido existencial. E nós nos tornamos colaboradores do grande arquiteto do universo, da divindade, naquilo que nós fazemos. Então, aquela pessoa que ela tem um sentido existencial. E essa é justamente a proposta de todas as atividades que o Plenitude Humana desenvolve. Então, é estar humanizando as nossas relações com essa percepção de que nós vamos desfrutar, além das relações, da energia espiritual de tudo que nós fazemos. Porque somos um espírito momentaneamente no corpo. Lacordaire, o mundo hoje é bombardeado por muitas tecnologias, novidades, e o ser humano, em busca de sucesso, em busca de novas coisas, acaba tropeçando no meio do caminho. Pessoas que talvez ainda não encontraram esse ponto de equilíbrio, se lançam no mundo dos prazeres, das sensações. E as drogas estão por todos os lados. Sinop não é diferente.
Nós temos pessoas que mergulham e perdem todo o sentido da vida familiar e empresarial porque é um caminho difícil de se voltar. O Centro de Plenitude Humana atua sobre essa problemática da sociedade também, auxiliando essas pessoas a retomarem as suas vidas? Sim, a grande proposta é você promover o ser, não é? Então, à medida que você promove a pessoa, porque Deus não cria ninguém incapaz. Todos nós potencialmente somos capazes. Por isso que Sócrates já dizia: dai-me um imbecil e eu farei dele um sábio. Há um conto que o cidadão estava na praça com uma marretinha e um formão e de uma madeira tirou uma linda águia. E alguém foi e o perguntou: como é que ele fez aquela águia? Ele disse: não, eu não a fiz. Fez, nós vimos você fazer. Não, a águia já estava dentro da madeira. O que eu fiz foi desbastar, retirar o excesso. Da mesma forma somos nós. Então a psicologia ela é muito clara. A gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, a droga, o alcoolismo, vem ocupar algo daquilo que nós não estamos nos dando. Porque ninguém foi criado para ficar vazio. Então, quando nós estamos vazios de nós mesmos, desses valores éticos, desses valores morais, ou desse sentido existencial, nós buscamos no movimento compensatório de estar buscando fora. Aí é como se nós estivéssemos rodeado de água, um barco no mar, rodeado de água, e quanto mais água a gente bebe, mais sede tem. Então, sou aquele profissional que quanto mais eu ganho dinheiro, mais vazio eu fico e mais vontade eu tenho de ganhar. E aí o que acontece? Como nós estamos vendo, como você colocou muito bem, a mídia nos mostrando pessoas intelectualmente muito bem ali estruturadas, mas que deixaram a desejar moralmente, fazendo desvios de verbas de empresas respeitáveis, colocando às vezes a empresa em situações difíceis, e como nós estamos vendo um desemprego em massa, em virtude por causa de uma ou duas pessoas que fizeram esses desvios, e quantas outras famílias estão padecendo as dificuldades no sentido, pela irresponsabilidade dessas pessoas. E o que, que nós precisamos? Muitas vezes um prato ou dois de comida durante o dia, um par de sapato, ninguém dorme em duas camas. O que nós precisamos para sobreviver é muito pouco. Mas de onde vem essa ganância? A ausência de si mesmo. Então, quando nós passamos a ter esse sentido existencial, se nós formos perguntar aos pioneiros que estiveram aqui embreando nas matas do norte do Mato Grosso, o que é que fez com que eles viessem vencendo malária, uma série de situações de risco? Por quê? Porque tinha uma visão além da própria pessoa. Porque quando eu fico focado em mim mesmo, num egocentrismo, então eu entro numa inconsciência de uma visão social. Agora, quando eu tenho uma autopercepção de mim mesmo, eu tenho a certeza de que o que eu estou fazendo, além de me beneficiar, vai gerar benefício a muitas outras criaturas. E aí nós vamos ver quando Confúcio, esse grande pensador chinês, já afirmava: ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Então nós estamos mergulhados em leis sábias, que são as leis naturais da vida, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei do trabalho. Então, para que nós realmente possamos ter um sucesso com S maiúsculo, que é o sucesso para dentro de nós, é fundamental que nós busquemos nos trabalhar e trabalhar naquilo que estamos trabalhando. Porque, conforme já dizia, o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, esse sucesso que vem com essa facilidade, muitas vezes é um grande equívoco. E aí onde nós vamos estar depois rodeado de pessoas, de coisas, mas num vazio existencial. Onde vem então agora a depressão, onde vem às vezes as síndromes do pânico e assim sucessivamente. É verdade. Acordé, você foi convidado pela Universidade FACIP para o curso de psicologia dessa primeira turma, para o culto ecumênico. E também, amanhã, no sábado e no domingo, você nos presenteia pela Frente Regional para o Centro Espíritas Amor Serrão com um seminário
que você vai nos trazer. A Era dos Fenômenos Morais. A Era dos Fenômenos Morais. Nós podemos falar um pouco sobre este tema? Sim, pois não. Porque da mesma forma que eu faço a minha agenda profissional, eu também faço um trabalho voluntário já há alguns anos, que é fundamental. É o que vai nos ajudar a ter um sentido social da vida. Eu tenho um amigo que hoje ele é dono de uma grande construtora. E ele trabalha como professor numa escola pública, numa capital do Brasil. E eu perguntando o que é que o leva a fazer isso. Ele disse, é uma forma de devolver aquilo que a vida investiu em mim. Porque desde o meu primeiro grau, todos os meus estudos foram feitos através do estudo público. E eu me recordo ele dizendo que a dificuldade que eu tinha em matemática, um professor dizendo da minha inteligência e que o conflito que eu tinha na matemática era algo muito simples a ser resolvido. E eu fui perceber que aquele professor ele era também um engenheiro. E ele disse, eu fiz engenharia. E assim como ele me ajudou, hoje eu dou aula e não preciso do salário enquanto professor, mas eu fico ali atento a ver pessoas assim como eu, que alguém um dia me deu a mão, eu devolver. E hoje ele faz isso. Então nós vamos perceber a importância que tem de nós estarmos também nos envolvendo socialmente. Porque lá fora há muita dor, há muita carência, há pessoas que, por falta de ter uma visão de um horizonte maior, estão se entregando muitas vezes aos desequilíbrios da vida. Então nós também trabalhamos voluntariamente. Hoje nós professamos a doutrina espírita, porque ela vem com a sua lógica, está nos ajudando a refletir nesse sentido maior da vida. Mas, como já dizia Jesus, a maior religião e a melhor religião, acima de tudo, é a conduta da pessoa, que Jesus sintetiza. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, a verdade é que é importante que nós nos envolvamos num trabalho social. E estamos aproveitando a oportunidade, por termos alguns amigos também concluindo este curso de psicologia, e estamos aqui a convite desses amigos ligados também à universidade para fazer o culto ecumênico hoje à noite. Nós estamos falando agora no finalzinho sobre esse trabalho, essa dedicação que você tem e dessa necessidade do ser humano, do empresário, em buscar essa autorrealização. Você deu esse exemplo sobre esse engenheiro que faz essa doação dele, desse tempo dele. Recentemente nós tivemos um dos maiores engenheiros do Brasil também, que desencarnou, que foi o Hermínio de Moraes, né? E que só agora no final, eu, por exemplo, fiquei sabendo que ele se dedicava a um hospital de São Paulo, ajudando na administração, né, com todo o tempo, com o tempo que ele dispunha gratuitamente para administrar aquele hospital. Quer dizer, um empresário daquele porte que o mundo inteiro respeita, doando um tempo dele para o hospital, se não me engano, Beneficência Portuguesa, uma coisa assim, né? Uhum. Algo que ele fazia por amor. Assim isso somente faz isso quem tem consciência de si e quem tem consciência social. Porque nós podemos dividir dentro da visão, a visão psicológica, existe aquele que tem a consciência de sono. Uhum. Então ele come, dorme, faz sexo e vive para isso. Mas existe aquele que tem a consciência desperta. Ele faz tudo que o outro também faz, mas ele tem um ideal de vida. Ele sabe quem ele é para si, ele sabe quem ele é na relação com o outro, enquanto ser social, e ele sabe que ele é alguém que pode estar auxiliando o outro a se promover, porque todos nós somos capazes. Então você vai perceber que hoje, quando a mídia está mostrando jovens ainda agindo na área do tráfico, já com o ideal de ser um dos comandantes da boca de fumo, por quê? A falta desse ideal maior. Então, já dizia o grande poeta baiano Castro Alves,
a sociedade é a somatória de todos nós. Então, o fogo que pega na casa do vizinho pode também pegar na nossa. Então, é importante que nós façamos a nossa parte. Como já contava o caso do Betinho. O Betinho contava o caso do beija-flor. Ele dizia que a floresta estava pegando fogo e o beija-flor ia lá na lagoa, molhava o biquinho e jogava aquela gota d'água no fogo. E a bicharada foi e disse, mas você é doido. Você acha que você vai apagar o fogo? Ele disse, não estou preocupado em apagar o fogo. Eu estou me ocupando em fazer a minha parte. Então, se cada um de nós, fruto desta autoconscientização, fizéssemos a nossa parte, com certeza a sociedade estaria ou está já caminhando para um momento melhor. Claudete, o seminário que você vai nos presentear com sua presença começa amanhã a partir das 14 horas, sábado, lá no Lar Espíritas Amor Serrão, que fica ali na Rua das Primaveras, 4264, centro de Sinop, ali para baixo da Rádio Meridional, muito fácil de chegar lá. Com esse tema, a Era dos Fenômenos Morais. Você pode falar um pouco sobre esse tema com relação à questão das pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais, até também sobre a doutrina espírita? Pois não. Nós vimos recentemente na mídia um casal de mendigos que acharam 20 mil reais debaixo de um viaduto em São Paulo. O que me encantou foi a resposta do cidadão. E aí nós vamos entender o que é realmente uma pessoa patrimônio moral. A pessoa patrimônio moral é aquela que faz aquilo que ela também tem enquanto discurso. Porque às vezes nós temos aquelas pessoas que dizem, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então, um discurso desassociado da conduta. E quando o repórter perguntou ao cidadão, o que é que o fez devolver 20 mil reais? Se esse 20 mil reais seria a solução da sua vida. Ele foi e disse, senhor repórter, primeiro que o dinheiro ele não é a solução. Ele colabora na solução se a pessoa já tiver a solução dentro de si. E aí nós vamos perguntar, aí quem é esse mendigo? É um pobre de espírito, como disse Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses herdarão os céus. O que é o pobre de espírito que Jesus afirmou? A pessoa, o pobre de espírito de avareza, é rico em solidariedade, em fraternidade. O pobre de espírito de orgulho é rico em humildade. Então ali nós estamos diante de um verdadeiro pobre de espírito, de usúria, de egoísmo, mas rico em valores éticos e morais. E aí nós vamos entender o que é um patrimônio moral, que é a mãe desse cidadão. Porque ele disse, ademais, senhor repórter, a minha mãe sempre me ensinou, desde criança, que nós não devemos ficar com aquilo que não nos pertence. Então esse é um verdadeiro patrimônio moral. É aquela pessoa que mesmo presente, mesmo ausente, ela se faz presente na nossa vida. E aí nós perguntamos, por quanto tempo vai durar o bem que esta mãe fez? Pela eternidade. O mal que fazemos é temporário, mas o bem que praticamos é pela eternidade. E a doutrina espírita, ela vem reviver o evangelho de Jesus. Porque conforme Jesus também coloca, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A doutrina espírita, ela vem a lume no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, vinda através das pesquisas de um grande pedagogo poliglota, Léon Hippolyte Denisard Rivail, que depois ele se apaga enquanto professor para brilhar enquanto o codificador da doutrina espírita com o pseudônimo de Allan Kardec. Marcos, o que me encanta na doutrina espírita é a sua lógica. Eu, quando tinha 13 anos, meu pai desencarnou. Como você mesmo colocou na entrevista, eu venho de uma família de 14 irmãos. Eu sou um dos mais velhos. E naquela insegurança e naquela dúvida, o que será do amanhã, eu tive a oportunidade de adentrar a leitura de um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu encontrei a lógica da doutrina espírita em um sentido existencial. Então a doutrina espírita, ela se baseia em 3 aspectos. O aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso.
Do aspecto filosófico, ela nos leva a uma mudança de comportamento ético e moral. Porque à medida que nós adentramos ao conhecimento de que nós, antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, nós já existimos enquanto ser pensante, e que nós só iremos levar da vida a vida que levamos, a forma ética, moral, os valores que nós desenvolvemos, eu encontrei um sentido. E há uma das questões do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, que Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus concedeu à humanidade como modelo e guia. E a resposta mais sintética é Jesus. Segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, ele afirma que Jesus é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Então, a grande proposta da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Porque, conforme nos narra o Evangelho, Jesus, prevendo a sua crucificação, ele perpassava o olhar por aqueles que ali estavam. Então ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie o Consolador, para que fique eternamente convosco. Nesse eternamente convosco, nós já podemos deduzir que não seria personificado numa criatura humana. Então são os conteúdos da verdade que Allan Kardec vem estar como codificador nos oferecendo com base nas leis naturais. Porque o que é a verdade? É o que disse Jesus: amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, respondendo ao doutor da lei. E é o que a doutrina espírita vem nos ajudar. Como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Como é que eu posso respeitar alguém se eu não me respeito? Como é que eu posso estar sendo feliz fazendo falcatruas? E a felicidade, ela não é uma estação, ela é uma viagem feita de pequenos, grandes momentos na nossa vida. É isso aí, o programa Norte Empreendedor está chegando ao final e nós estávamos aqui conversando com o psicólogo transpessoal Lacordaire Abraão Fayad. O programa Norte Empreendedor vai ficando por aqui. Agradece a presença dessa ilustre personalidade e nos trazer essas boas notícias aqui para Sinop. Até a semana que vem. Obrigado. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Oferecimento Porto Tintas, confiança e especialidades. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Camping Clube, prazer em morar bem. Restaurante Sabor Real, buffet Aquilo e marmitaria.